Nessa época de pandemia, as dúvidas sobre direitos e deveres trabalhistas já aumentaram, inclusive de quem foi contaminado pelo coronavírus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar ao vivo então com a Luciane Miyazaki, que vai esclarecer para a gente sobre esse assunto. Lu, boa tarde para você. É uma dúvida que todo dia que todo mundo escuta, né? Fica se perguntando como que vai funcionar, como que vai ser. E claro que nada melhor do que a gente está explicando para o pessoal que está em casa, né? É exatamente isso, Cid. Porque o quê? É uma doença muito nova. Assim como a medicina ainda está estudando o coronavírus, a lei trabalhista também não estava preparada para isso. E aí a gente tem os grupos de risco, a gente tem os casos suspeitos, tem os casos confirmados. Afinal, quando o afastamento é obrigatório, quando é recomendado? Porque tem uma diferença também, viu? Quem vai explicar tudinho para a gente, Manuela Tucunduva, que é advogada. Olá, doutora, uma boa tarde para você. Boa tarde. Começando, então, vamos falar de grupos de risco, casos suspeitos. É obrigatório afastar ou não das atividades trabalhistas? O grupo de risco não existe uma legislação que impõe um afastamento automático, tá? O que existe são recomendações do Ministério da Saúde, recomendações do Ministério do Trabalho e até em alguns decretos. Mas deve ser avaliado caso a caso a necessidade de cada pessoa, dependendo da doença que ela tenha. Digamos que confirmou o coronavírus, e aí? Confirmado o coronavírus, o funcionário deve apresentar um atestado na empresa e a empresa é obrigatória afastá-lo. Assim como os suspeitos também se apresentam um atestado. A gente tem também aí trabalhadores de risco que continuam, né, da população de risco, que continuam trabalhando e muita gente com medo de trabalhar. Como é que funciona nesse caso? Sim, você não pode deixar de ir para o seu trabalho porque você está com medo. Se você tem uma doença pré-existente ou se você tem uma gravidez de risco, alguma coisa assim, o recomendado é que você procure o seu médico, exponha para o seu médico as condições de trabalho, quais foram as medidas adotadas pela sua empresa, e aí ele vai avaliar se a doença pré-existente que você tem, a comorbidade que você tem, você está mais suscetível no seu trabalho a pegar ou não. E essa avaliação deve ser feita de forma ampla, porque a gente sabe que hoje o corona está presente em todos os lugares, não só no trabalho. Então, o que pode ser feito, o médico é a melhor pessoa para avaliar isso, para dar um laudo se a empresa deve ou não adaptá-lo de função, colocá-lo para um home office, ou mesmo afastar se não tiver outra possibilidade. Os afastamentos têm que passar pelo INSS ou não? Os afastamentos superiores a 15 dias, eles são pelo INSS. E aí a pessoa, como o INSS está com as atividades suspensas presenciais, então deve ter encaminhado um atestado através do site, do portal. E aí o INSS recebe esse atestado, verifica as condições mínimas desse atestado e aí defere o benefício ou não. Ou seja, pode também negar esse afastamento. Pode, o INSS ele vai verificar se o atestado cumpre todos os requisitos, vai verificar também a questão de carência, outras situações também para deferir esse benefício. Mas de pronto, ele já vai dar o valor de um salário mínimo até avaliar isso, até retornar às atividades presenciais para poder fazer a perícia. Digamos que o trabalhador teve realmente Covid, foi confirmado, passou o afastamento, ele se recuperou, ele volta e ele é demitido. Isso é possível? Isso é possível porque ele não tem a garantia de emprego. A garantia de emprego ela existe quando tem acidente de trabalho ou doença do trabalho. E a gente não tem uma legislação hoje que diga que o Covid é doença do trabalho, até pela dificuldade de você dizer que a pessoa efetivamente pegou no trabalho. Então, aqueles que tenham alguma suspeita ou alguma certeza que adquiriu a doença no seu ambiente de trabalho, eles têm que recorrer à justiça, abrir um processo para que seja declarado como doença do trabalho. E aí o juiz vai nomear um perito para avaliar tanto a condição de trabalho, como se a pessoa também teve contato com outras pessoas, reside com pessoas que moram, que têm contatos com pessoas de risco. Então, tudo vai ser avaliado. E aí a gente vê que, na verdade, tudo é muito novo e a maior parte aí são recomendações e não obrigações, né? Ou seja, vai valer muito da negociação patrão-empregado também? Exato, esse é o momento que assim, o diálogo é o melhor caminho, o bom senso, né, entre empregado e empregador, para não ter abuso de nenhum dos lados, e a avaliação caso a caso. A gente não consegue colocar uma regra nesse momento. Bom, estamos recebendo algumas perguntas, por exemplo, estão perguntando em relação ao microempreendedor individual que é afastado. Ele tem algum direito, algum benefício, alguma coisa? O microempreendedor, como ele não é um empregado, ele tem que ir para o benefício que o governo deu, de R$ 600. Exatamente.
Que aí, no caso, ele não tem direito ao atestado, por exemplo, e receber do INSS. Não, ele tem que ir, se ele paga o INSS como facultativo, aí ele tem os direitos dele, mas com relação à empresa, não. Aí ele não tem direitos com relação à empresa. E aí, a maior parte dos casos, o que vocês têm visto em relação tanto a esses grupos de risco, aos casos suspeitos? Como é que as empresas estão lidando com tudo isso junto aos colaboradores? As empresas, na medida do possível, elas têm adotado o home office, elas têm adotado normas de distanciamento, fornecimento de EPIs, conscientização dos funcionários, conscientização como modo geral, até as pessoas que atendimento ao público, então tem orientado o público. E algumas empresas têm afastado, sim, as pessoas do grupo de risco, quando podem, mas tem situações como produção, que não dá para você afastar todos os funcionários ou paralisar as atividades. Então, ela tem adotado medidas que estão sendo bem eficazes. Tá certo, doutora advogada Manuela Tucunduva, muito obrigada pelas informações. Pois é, Cid, na verdade, então, na maior parte dos casos, são recomendações e aí não obrigações trabalhistas. E, na dúvida, vale aí o bom senso e aquela conversa para se chegar a um consenso, né? O melhor momento nesse negócio, até para evitar desgastes, né, entre o funcionário e os patrões.